Ele piscou, encarando a garota cega com surpresa e um pouco de apreensão. A declaração repentina dela realmente o surpreendeu. Por que ela guardaria algo assim em segredo? E por que contar a ele agora? Confuso, ele perguntou cuidadosamente. Mas, visões? Por que você não nos contou? Um sorriso fugaz e cansado surgiu no rosto de Cássia. Ela abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio por um tempo. Então, fechando os olhos, disse: Você provavelmente não sabe. Como poderia saber? Mas conhecimento pode ser muito pesado. Pode ser tão pesado quanto a coisa mais pesada do mundo. Então, um sorriso triste apareceu em seu rosto. Tenho medo de que, ao lhe contar, eu possa fazer com que as coisas que vi se tornem realidade. Sunny ficou tenso, alarmado com a implicação por trás de suas palavras. Se ela tinha medo de que as visões se tornassem realidade, então o conteúdo delas devia ser bem ruim. E se fosse realmente ruim? Se algo terrível estivesse destinado a acontecer com eles, Sunny precisava saber com antecedência. Assim, ele seria capaz de se preparar e lidar com o que acontecesse. Enquanto estivesse preparado, muitas coisas se tornariam muito menos terríveis. No entanto, e se seus preparativos se tornassem a própria razão para que aquela coisa terrível acontecesse, tornando a visão de Cássia uma profecia autorrealizável? Esse era o perigo de conhecer o futuro. Droga, minha cabeça está doendo. Odeio essa porcaria. Sunny lutou por um longo tempo, tentando decidir se deveria pressionar Cássia a revelar suas visões. Qualquer um dos resultados o deixaria inquieto, então ele não sabia bem o que fazer. No final, incapaz de tomar uma decisão, Sunny simplesmente permaneceu em silêncio. Cássia também não disse nada. Depois de algum tempo, ela finalmente falou. Você pode me prometer uma coisa. Parecia que esta era sua tentativa de encontrar um meio-termo entre revelar tudo e não fazer nada. Sunny franziu a testa. Isso depende do que é. A menina cega hesitou antes de falar. Você pode prometer que vai cuidar de Nefes. Não importa o que aconteça. Ele adiou a resposta enquanto a dor crescente permitiu. Quando ela se tornou quase insuportável, Sunny disse, relutante. Não consigo. Mal consigo cuidar de mim mesmo. Ele também não confiava em Nefes o suficiente para fazer uma promessa como aquela. Não tinha nada contra a estrela da mudança e até gostava bastante dela, mas eles não se conheciam de verdade. A aliança deles era por necessidade, não por escolha. Quem sabia o que aconteceria quando a necessidade que sentiam um pelo outro não existisse mais? Não importa o que aconteça, era uma exigência muito rigorosa. Claro, ele poderia ter enganado Cássia respondendo sim. Afinal, a questão era se ele conseguiria ou não fazer uma promessa, não se a cumpriria ou não. Mas, naquele momento, Sunny estava estranhamente relutante em enganar a garota cega. Talvez toda essa coisa de honestidade estivesse crescendo lentamente nele. Cássia suspirou e se virou. De repente, sentiu como se algo imperceptível nela tivesse mudado. Entendo. É justo. Com isso, ela convocou sua equipe e foi embora, deixando Sunny em um estado de espírito sombrio e inquieto, exatamente como ele esperava. Por mais que tentasse relaxar depois disso, seus pensamentos continuavam divagando. Por fim, Sunny se viu tentando encontrar conexões entre várias informações sobre o vazio sem estrelas, ou a costa esquecida, como era chamada na descrição da lâmina azul. No mínimo, isso poderia distraí-lo de pensar na última parte da conversa com Cássia. Além disso, por algum motivo, a necessidade de entender o ambiente de repente pareceu muito mais vital. Sua espada, a armadura da Legião da Luz Estelar, os monstros de carapaça e a estátua gigante sem cabeça pareciam estar conectados de alguma forma, mas ele não conseguia entender como. Seria a estátua um monumento a um dos 7 fundadores da Legião da Luz Estelar? A linha de runas que descreve a armadura indicava que seus nomes e rostos se perderam no tempo. A cabeça faltante da estátua certamente se encaixaria nessa descrição. O eco do catador sugeriu que os monstros de carapaça eram soldados amaldiçoados da Legião Caída. Seria essa Legião Caída a Legião da Luz Estelar? O fato de ele ter recebido a armadura da Luz Estelar após matar um centurião de carapaça era quase uma confirmação certa dessa teoria. Se sim, porque eles eram amaldiçoados. Vazio sem estrelas, Legião da Luz Estelar, o que tudo isso significava? Os 7 heróis foram descritos como nascidos na escuridão que tudo consome. Seu juramento era devolver a luz à terra amaldiçoada. Que luz eles buscavam? Luz estelar? E qual era a natureza da escuridão que tudo consome? Seria a manifestação da maldição que se abateu sobre suas terras? E se sim, seria a mesma maldição que eventualmente transformou os soldados da Legião da Luz Estelar em monstros de carapaça? Se a maldição ainda existisse, Sunny acordaria um dia com manchas de quitina crescendo sobre sua pele. Que pensamento assustador! Os 7 heróis foram esquecidos, mas a lembrança de seu juramento, aparentemente, ainda permanecia.
Nesta costa esquecida, só o aço se lembra. Essa era a descrição da lâmina azul. Haveria um significado oculto por trás dessas palavras. As memórias recebidas na costa esquecida estariam escondendo um segredo. Sunny gemeu interiormente. Tantas perguntas e nenhuma resposta. E então havia o mistério principal, a visão de Cássia, aquela que ela escolheu revelar a eles. Ela sonhou com uma escuridão sem limites trancada atrás de 7 selos. Uma vez quebrados os selos, a escuridão escapou. Ela também viu uma torre carmesim com 7 cabeças decepadas guardando 7 fechaduras. Seriam essas fechaduras conectadas aos selos? E a cabeça faltante do cavaleiro gigante era uma das 7 que os guardavam? Ou ele estava completamente errado sobre tudo, tirando conclusões precipitadas e forçando conexões onde não existiam? Sunny suspirou, sabendo que sua curiosidade não seria saciada tão cedo. Ele tinha pouca informação para formular uma teoria adequada. Se fosse assim, não havia sentido em se torturar naquele momento. Talvez as coisas fiquem mais claras no futuro. A palavra futuro o fez franzir a testa.